A teledistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do projeto Bahia Produtiva, executado pela Humana Brasil em parceria com a ANCAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado da Bahia, Parceria Mais Forte e recursos do Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. Vamos para a videoaula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Nobre, sou formada em Engenharia Florestal, especializada na área de Gestão Ambiental e faço parte do projeto Bahia Produtiva como técnica de campo na região metropolitana de Salvador e Recôncavo da Bahia. Hoje iremos abordar um tema sobre manejo de doenças e pragas e o uso de defensivos naturais. Vem comigo! Olá, hoje vamos falar sobre o manejo de pragas e doenças e o uso de defensivos naturais. Iniciaremos falando sobre as principais doenças encontradas nos cultivos da agricultura familiar. Temos a fumagina, a doença da pinta preta ou mancha preta dos citros e a antracnose. A fumagina é uma doença que ocorre em vegetais, que tem como principal causa o desenvolvimento de fungos de coloração escura sobre substâncias secretadas pelos pulgões. A fumagina ela não está associada ao inseto, é um fator indireto. Ela afeta as plantas provocando a diminuição da fotossíntese, da respiração, transpiração e, consequentemente, diminui a produtividade. Uma outra doença comum é a antracnose. É causada também por um fungo, né? Ela causa várias lesões em frutos, ocorre geralmente em temperatura úmidas e altas e, mesmo o fruto sendo atacado, ele não cai, mas diminui bastante a produção em até 80%. A doença da pinta preta, ou mancha preta dos citros, é causada por um fungo também, chamado Guinardia citricarpa. Afeta laranjas, né, laranjas doces, limões, tangerinas e híbridos. Reduz também muito a produção, porém, ela não altera a qualidade do suco. Passamos para as pragas. Então, nas pragas, as mais comuns aqui da região são os pulgões, lagartas, ácaros e cochonilhas. Os pulgões são pragas que causam o declínio rápido da planta. Ela infesta a face inferior, conforme mostra essa imagem das folhas, e manchas necrosadas na fase superior. Existem dois tipos de pulgões, o verde, conforme mostra a imagem, e o preto. Eles atacam mais as culturas de laranja, feijão, couve e quiabo. Uma outra praga comum são as lagartas. Elas são as devoradoras das folhas, né? Ficam enroladas para se proteger e são encontradas quando estão um pouquinho maior e ao redor das plantas. Geralmente as culturas atacadas são milho, couve, melancia e pepino. Temos também os ácaros. Os ácaros eles são os primos das aranhas, sugadores e bem invisíveis a olho nu. Diminui o ritmo de crescimento e pode até matar a planta. Não gostam de umidade e as culturas que mais atacam é o coco, limão e pimentas. Por último, temos as cochonilhas. São os minúsculos insetos sugadores, podem ser marrons ou amarelo, conforme mostra a imagem, sugam a seiva da planta e liberam a substância açucarada. Ela diminui muito também a produtividade e ataca as culturas de laranja, graviola, palma e quiabo. Nós falamos sobre as doenças, mas precisamos também explicar que existem alguns manejos para que essas doenças, manejos são as práticas preventivas, para que essas doenças e pragas não ataquem a sua produção. Algumas práticas podem ser realizadas pelos agricultores e o objetivo é o quê? Proteger e fortalecer as plantas. E quando a gente restabelece um equilíbrio
do ecossistema, contribui até para a recuperação da fertilidade do solo e acaba que o solo fica fértil, fica nutrido e não recebe o ataque dessas doenças. Então, algumas delas são água na medida, então não pode ser água nem muito nem pouco no seu cultivo. Cuidar da qualidade também da água. Ter o costume de fazer a rotação de cultura, não plantar uma cultura todo ano naquele mesmo local. Plantar diversas culturas na mesma área, que é a questão do consórcio de culturas. Na lavoura, cultivar plantas repelentes de pragas e doenças. Nós iremos falar nesse vídeo sobre essas plantas repelentes, que podem estar contribuindo como prática preventiva. Cuidar da biodiversidade, diversidade de vida no ambiente. Cultivar espécies mais adaptadas à região. E de muita importância também é obter sementes e mudas sadias. Em relação à biodiversidade, vocês sabiam que um gavião consegue ingerir mais ou menos 37 kg de inseto ao ano? Então, se temos um ambiente com a biodiversidade ativa, com diversidade de animais, nós vamos conseguir também fazer algumas práticas preventivas e não necessitaremos de estar utilizando defensivos nem químicos e nem mesmo os naturais. O tamanduá, por exemplo, ele mantém livre de formigas uma área de 5 a 10 hectares. Então, preservar a biodiversidade da fauna em sua localidade é de suma importância, porque você estará contribuindo para manter o ambiente em equilíbrio. Mas, se fizermos todas essas práticas preventivas e todos esses cuidados, e mesmo assim ocorrer o ataque dessas pragas e doenças, o que faremos? Podemos utilizar os defensivos naturais, não defensivos sintéticos. E por que é importante usar os defensivos naturais? Para obter produtos agrícolas mais saudáveis, você não vai envenenar os produtos. Evitar a contaminação desse produto e também do consumidor, porque quem consome também vai ficar envenenado. Manter o equilíbrio da natureza, preservando a fauna e os mananciais de água. Reduzir o número de defensivos agressivos. Aumentar a resistência da planta contra a ocorrência de pragas. Diminuindo os gastos com a condução das culturas. Reduzir os custos de produção e aumentar a lucratividade. Atender a crescente procura de produtos sadios a nível local, nacional e internacional. Então, vamos agora para algumas receitas. A primeira receita é a base de extrato de fumo, aquele fumo de corda. Então, você deve picar 100 gramas de fumo de corda e deixar de molho dentro d'água, dentro de 1 litro de água por um dia. Para ser usada, a calda deve ser coada em um pano fino e na pulverização você emprega 1 litro dessa calda para 10 de água. Ela serve para pulgões, lagartas e cochonilhas. Uma outra receita bem fácil é a água de sabão. Você mistura 100 gramas de sabão raspado em 5 litros de água quente, agitando bem até dissolver o sabão. Deixe esfriar e pode pulverizar sobre as plantas. É muito bom para pulgões, lagartas e cochonilhas. Inclusive para fumagina, os citros, principalmente os pés de limão infestados de fumagina. Essa receita é muito boa e muito eficiente. Uma outra receita é a manipoeira. Após deixar a manipoeira descansar por 24 horas, diluir 5 litros de manipoeira em 10 litros de água e aplicar sobre as folhas. A manipoeira é aquela água da mandioca após ser prensada no momento que faz a farinha. Então, você pode estar utilizando essa manipoeira para fazer seu defensivo natural. Ela é bom para ácaros, formigas cortadeiras, pulgões e lagartas. O extrato de nim. O nim é uma árvore asiática, de origem asiática. Ela é muito resistente e de rápido crescimento. E tem demonstrado uma alta eficácia no combate a diversas pragas e doenças que atacam as plantas e animais. São mais de 200 tipos de insetos e pragas que ela consegue erradicar. Então, para fazer um extrato de nim, você precisa de 1.250 gramas das folhas do nim para 100 litros de água. Deixar repousar a mistura durante 12 horas no mínimo, coar e pulverizar. É bom para pragas como gafanhotos, mosca das frutas e pulgões.
Um outro controle que precisamos fazer, que é muito comum na nossa região, é o controle de caracóis e lesmas. Então, o que você deve fazer? Você coleta a espécie que se quer controlar, se é o caracol ou a lesma, né? Você faz a infusão, que é colocar 1 litro de água fervendo, com 10 a 15 lesma ou caracóis, e deixar fermentar numa garrafa PET durante 2 a 3 dias, até estar com aquele cheiro podre. Depois disso, você dilui a calda em 10 litros de água e com essa solução você pode regar as plantas atacadas. Observe o resultado, se necessário pode repetir a aplicação 2 a 3 vezes na semana. É importante lembrar que precisamos fazer o teste alérgico, mesmo esses defensivos sendo com produtos naturais. Precisamos colocar um pouco da calda na pele fina que fica na parte superior da mão e aguardar por 15 minutos. Se aparecer um vermelhidão, a pessoa é alérgica e ela não deve manipular a calda sem proteção. Mas o ideal é que todo o processo faça com os EPIs, que é bota, calça comprida e luva, além disso a máscara simples de pano. E também precisamos ver os cuidados no momento da aplicação das caldas, porque mesmo sendo natural, a gente precisa ter os cuidados. Pulverizar sempre com vento fraco e no final da tarde, nas temperaturas quando estão mais amenas. Não aplicar em dias chuvosos, com possibilidade de chuva, né, após a pulverização. Antes de aplicar numa área maior, é bom aplicar em pequenas áreas e observar o efeito nas plantas. E assim você pode estar aumentando depois a quantidade de área, a área total. Agora vamos falar sobre as plantas para a proteção das hortas e suas funções. Nós temos a alfavaca, que o cheiro repele moscas e mosquitos. Então a gente pode plantar ao redor das nossas hortas. Olha a imagem dela. Temos também o alho, que é muito eficiente como repelente de pragas do tomate. Outras plantas são o alecrim, que afasta a borboleta de couve e muito eficiente para a mosca da cenoura. E o anis estrelado, é repelente de traças e repele também nematóides e insetos. Temos a citronela, que é um repelente de insetos, inclusive o Aedes aegypti, né, que é o mosquito da dengue. E o coentro, que controla pulgões e ácaros. O cravo de defunto, que protege dos nematóides. E o hortelã, o cheiro repele lepidópteros, que é as borboletas, formigas, ratos, e podem ser plantadas ainda como bordadura de lavouras. Temos o manjericão, que é repelente de moscas e mosquitos. O mastruço, que é conhecido como mastruz, repele alfídeos e outros insetos, é muito bom para os insetos. E a ortiga, que repele o percevejo do tomate. Experimente também plantar ao redor a cebolinha, a lavanda e a manjerona. Pessoal, então é importante lembrar que cada área, cada cultura e cada agricultor é um ser único. Vocês podem estar utilizando todo esse material, né, experimentando, fazendo os experimentos em pequenas áreas e obtendo os resultados, também compartilhar com outro companheiro, com outro agricultor. Gostaram das receitas, pessoal? Super fácil e prático de fazer, né? Nos encontramos no próximo vídeo e muito obrigada!